Oi, gente. Hoje nós vamos fazer a correção do PET 3, a semana 2, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exercício. Ele fala assim, ó: um experimento aleatório consiste no lançamento de um dado e em observar o número de pontos da face voltada para cima. Determine. Na letra A, ele pediu o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. Então, pessoal, o espaço amostral no lançamento de um dado são os números de 1 a 6, correto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, se a gente contar quantos elementos tem esse conjunto, número de elementos do espaço amostral, 6 elementos, ok? Vamos para o item B. O evento B e o número de elementos desse evento e a probabilidade de B, sendo B o lançamento desse dado, em que o número de pontos da face que fica voltada para cima ser ímpar. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, quem é o meu evento B? Números ímpares, 1, 3 e 5. Perfeito. Número de elementos de B? 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. Probabilidade de B. Então, vamos analisar. Probabilidade é o número de casos favoráveis, ou seja, o que eu quero que ocorra. O que eu quero que ocorra? Número ímpar. Sobre tudo o que é possível, que é o número de elementos do meu espaço amostral. Então, aqui, número de elementos de B, 3. Número de elementos do meu espaço amostral, 6. Então, 3 sobre 6, bem comum, como eu falei para vocês, na fração. Aqui eu estou simplificando, né? Todos os dois dá para dividir por 3. Mas também, se eu dividir, essa é uma outra opção numérica de aparecer. Lembra que o número tem que estar sempre entre 0 e 1. E aí, em porcentagem, basta eu multiplicar 0,5 por 100 e eu vou encontrar 50%. Ok? Então, vamos para o item C. Ele falou: o evento C, o número de elementos desse evento C e a probabilidade de ocorrer C, sendo C o lançamento desse dado em que o número de pontos da face que fica voltada para cima ser um múltiplo de 5. Então, vamos ver quem são os múltiplos de 5. No caso, C vai ser múltiplo de 5. Aquele número que está, pensa assim, ó, que está na tabuada do 5. Então, eu tenho somente o 5 no dado. Porque o 0 não está no dado. O 0 é múltiplo de qualquer número. O próximo seria 5 vezes 1, que é 5. Então, o 5 é um múltiplo. Depois já seria 10, então não tem. Número de elementos desse evento C, um único elemento, é só o número 5. Probabilidade de ocorrer o C é 1 em 6. Por que 1 em 6? Número de casos favoráveis, 1. É o que eu quero que ocorra, um múltiplo de 5. 6 é o número, tudo que é possível, então é 1 em 6. Se eu fizer essa conta, isso vai dar 0,1666, uma dízima periódica. Então, a gente tem esta resposta. A gente também tem essa resposta, que pode aparecer também assim, olha, aproximadamente 0,167. Pode ser isso, certo? Aproximadamente. Ou também, aproximadamente, andar 2 casas com a vírgula, ó, vai dar aqui, andei 1, 2. Então, 16,67 ou 16,7, do jeito que vocês acharem melhor, ok? Então, essa daqui também é uma outra opção de resposta. Aqui ficou em cima, né? Pessoal, então vamos lá. Letra D, o evento D, número de elementos desse evento D e a probabilidade de D ocorrer, sendo D o lançamento desse dado, em que o número de pontos da face que fica voltado para cima ser menor do que 7. Pessoal, todos os números do dado são menores do que 7. Então, o que nós temos aqui? O meu evento D pode ser qualquer valor do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, certo? Qual que é o número de elementos de D? Eu posso escrever assim, olha, ele é igual ao número de elementos do meu espaço amostral, que é igual a 6. Toda vez que a gente tem o meu evento, número de elementos do evento, igual ao número de elementos do meu espaço amostral, então isso é um evento certo de ocorrer.
Lembra que a gente já tinha comentado isso em aulas anteriores? Eu tinha comentado com vocês assim, ó. Uma coisa que é certa de ocorrer, é 100% de chance, e eu sei que vai ocorrer aquilo. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu quero um número menor que 7 no dado, com certeza vai dar um número menor que 7 no dado. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento D é 6 em 6, ou seja, é 1. Ou também eu posso dizer, multiplicando por 100, para achar a porcentagem, que isso é 100%, ok? Então, vamos para o item E. O evento E e o número de elementos desse evento e a probabilidade de ocorrer esse evento E. E ele falou que o E é o lançamento desse dado, em que o número de pontos da face que fica voltada para cima será um múltiplo de 8. Gente, no dado não tem múltiplo de 8. Por quê? O primeiro múltiplo de 8 é o 0. O próximo múltiplo de 8 é o 8. Então, ele não tem. Então, esse evento E, ele é um evento vazio. Então, o número de elementos que esse evento E meu tem é 0 elementos. A probabilidade de ocorrer um múltiplo de 8 é impossível. É um evento que a gente chama de evento impossível. Isso seria 0 em 6, que é 0. Ou 0% em porcentagem. Porque mesmo se eu multiplicar 0 vezes 100, vai dar 0%. Ok? Vamos então para a questão de número 2. O quadro abaixo representa a classificação de um grupo de 40 funcionários de uma empresa, segundo o estado civil e a escolaridade. Ele deu aqui o quadro, observando que a gente tem casados, solteiros, e ensino médio, graduação e pós-graduação, e as quantidades de cada funcionário, né, dessa empresa que tem cada um dos anos de escolaridade. Então, vamos lá. Um funcionário dessa empresa é escolhido aleatoriamente por meio de um sorteio dentre todos os funcionários da empresa. Determine a probabilidade dos eventos a seguir, observando que todo funcionário que possui pós-graduação possui também graduação. Pessoal, essa informação aqui é importante, ó. Observando que todo funcionário que possui pós-graduação possui também graduação. Por quê? Porque na hora da gente contar, a gente vai ter que observar, né, essas quantidades. Uma pessoa que foi pós-graduada, ela já fez graduação, ok? Então, vamos lá. Voltou com um quadro aqui, e aqui do lado eu coloquei já a quantidade, esse 19 é a soma dessa linha. Então, se você somar 12 mais 5 mais 2, você vai encontrar 19 casados nessa empresa, e a linha do solteiro, quando a gente soma, a gente encontra 21. O total dessa empresa, basta que a gente some aqui, ó. Então, eu sei que eu tenho 40 funcionários no total aqui neste quadro, ok? Então, tá. Então, vamos ver o que ele perguntou. Na letra A, ele pediu o evento A ser solteiro. Então, tá. Ele tá pedindo pra gente determinar a probabilidade. Então, pra gente determinar a probabilidade, primeiro eu preciso saber quem é o meu evento A, ser solteiro. Então, vamos olhar aqui na linha do solteiro. Quantos solteiros nessa empresa eu tenho? 21. Então, o número de elementos desse evento são 21. Tá, como que eu calculo a probabilidade do evento A ocorrer? É os 21 em 40 funcionários no total, ok? Vou deixar aqui, porque 21 não divide 40, então seria isso daqui. Eu não fiz a conta aqui na forma numérica para dar a porcentagem, tá, pessoal? Para fazer, você vai dividir o 21 por 40 e ver quanto que dá aqui, tá bom? Então, essa é a infração 21/40. Tá, vamos ver agora. Eu mantive aqui a tabela para a gente continuar acompanhando, lembrando aqui, né, que o total que a gente está trabalhando são 40 funcionários. Então, vamos ver. Não ser graduado. Não ser graduado é quem tem o ensino médio. Então, tá, eu tenho que somar. Se eu somar 12 mais 8, todo mundo que não é graduado nessa empresa são 20 funcionários. Então, o número de elementos desse evento B são 20. A probabilidade desse evento B ocorrer são 20 funcionários, é o número de B sobre tudo que é possível, que é 40. Aqui tá facinho da gente fazer, ó. Primeiro a gente vai simplificar, né? Eu posso cortar aqui, ó, 2 e o 4, todos os dois dividem por 2, então dá 1 sobre 2. Então, em fração, 1 sobre 2.
Se eu dividir 1 por 2, 0,5. Então, também pode aparecer essa resposta, mas também é mais comum que a gente multiplique isso daqui por 100 e encontre a resposta em porcentagem. Se eu multiplicar 0,5 por 100, eu vou encontrar 50%. No item C, ele falou ser pós-graduada. Aí aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Então, vamos pensar, quem é pós-graduado é só... Bom, pessoal, quem é pós-graduado é só quem está aqui, porque quem está de cá não vai entrar nessa conta. Então, vamos contar aqui, ó, 6 e 2, tá dando um total, vou pôr aqui, ó, de 8. Então, o número de elementos desse evento C meu são 8 pessoas. A probabilidade desse evento C ocorrer, 8, que é o que eu quero que ocorra, ser pós-graduado, 8 em 40. Todos dois aqui dividem por 8, né? Então, vai dar 1/5. Então, essa é a fração. Se eu dividir 1 por 5, essa é facinha de dividir, né? Vamos fazer aqui 0,2. Multiplicando por 100, 20%, ok? Essa é a resposta. Vamos ver agora ser casado e não graduado. Então, para não ser graduado, eu estou procurando quem tem o ensino médio. Mas para ser casado, tem que ser só esses 12 aqui. Então, o número de elementos desse evento que ele chamou de D são 12. A probabilidade desse D ocorrer são 12 no total de 40. E aí, a gente vê que todos os dois aqui dividem por 4, dá 3 décimos. Então, em fração, 3 décimos. Se eu dividir 3 por 10 também é facinho, né? Dá 0,3 em decimal. Ou, multiplicando por 100, 30%. Ok? Bom, vamos ver o item E. Ser solteiro e pós-graduado. Para ser solteiro e pós-graduado, ele tem que estar na linha da pós-graduação e ser solteiro, ou seja... 6 pessoas. Então, o número de elementos desse evento E são 6. A probabilidade desse evento E ocorrer são 6 no total de 40. Todos dois aqui dividem por 2, né? Vai dar 3/20. Se a gente, então, essa aqui é a fração, e se a gente dividir isso dá 0,15, não é isso? E aí... multiplicando por 100 para achar na forma de porcentagem, 15%. Ok? Letra F. Ser casado e pós-graduado. Então, ele tem que ser casado e tem que ser pós-graduado. Então, eu tenho 2. Número de elementos de F, que ele chamou de F, são 2. A probabilidade desse F ocorrer... são 2 em 40. A gente dividindo aqui vai dar 1/20. Vou deixar... vamos colocar aqui. Daria 0,0005. Desculpa aqui, ó. 0,05 em número. Ou, se a gente multiplicar por 100, anda duas casas, olha, 5%. Ok? Vamos para o item 3. Qual a probabilidade de aleatoriamente escolhermos um número par entre os elementos do conjunto de 1 a 23? Olha, ele está com todos os números. Então, peraí. Número de elementos do meu espaço amostral são os 23 números que tem ali. Ok? 23. Tá, aí ele quer um número par. Então, vamos pensar aqui. Número par, vamos chamar de evento, vou chamar aqui de evento A, tá bom? Evento A. Quem são os números pares? 2, 4, 6, e assim por diante até o 22, né? Porque aqui o próximo é 23, depois acabou. Então, se a gente for pensar, eu tenho do 2 ao 22, eu preciso saber quantos elementos isso tem. Pessoal, vocês poderiam ter escrito todos e sair contando, é uma forma, né? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, porque principalmente se vocês estiverem trabalhando às vezes com um conjunto maior, essa questão do número par fica fácil de você pensar dessa forma.
Ó, se a gente fosse pensar nos múltiplos, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, aí eu ando de 1 em 1, tá vendo? Isso aqui seria 2 vezes 11, ou seja, 1, 2, 3, eu vejo que eu tenho 11 elementos. Vê se vocês conseguiram entender, vou explicar de novo, ó. O conjunto é do 2 ao 22. Mas se eu pensar na questão, né, que esses números aqui são múltiplos de 2, quando eu multiplico 2 vezes 1, o 2 vezes 2 vai dar 4, o 2 vezes 3 vai dar 6. Se eu fizesse aqui 2 vezes 4, daria 8, que é o próximo, e assim por diante. Então, quando eu penso aqui no 22, eu sei que é 2 vezes 11 que dá 22. Então, aqui eu consigo contar 1, 2, 3, aí seria 4, 5, 6, até o 11. Então, por isso que eu sei que são 11 elementos, tá bom? É uma dica, porque às vezes a gente está trabalhando com um conjunto maior, e aí você não precisa ficar escrevendo, tá bom? Então, vamos ver aqui a probabilidade desse eventual ocorrer. Eu tenho 11 em 23. Então, eu até não fiz o cálculo aqui, alguns eu fiz, mas esse aqui eu não fiz o cálculo. Então, vamos deixar só na forma de fração, 11 23 avos, ok? Vamos para o item 4. Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Na caixa havia 8 balas de sabor menta, 6 balas de sabor morango, 6 balas de sabor caramelo e 4 balas de sabor tangerina. A probabilidade de Sandra escolher na caixa, ao acaso, uma bala de tangerina a gente vai somar, certo? Todas essas 8 mais 6, mais 6, mais 4. E a gente vai encontrar que o número de elementos, então, do meu espaço amostral, que são todas as balinhas, então, saindo, somando aí, são 24, ó, 14, 24, ok? E ele tá perdendo uma bala de tangerina. Então, o meu evento é ser bala de tangerina, tá? Mas quantas, eu vou chamar N de T, de tangerina. Quantas balas de tangerina eu tenho? Eu tenho 4 balas de sabor tangerina. Aqui, ó, 4 balas de sabor tangerina. Então, esse é o meu número de elementos do evento que eu quero que ocorra. A probabilidade de ser uma bala de tangerina são 4 balas, é sempre o número do evento primeiro, dos casos favoráveis, depois dos casos, tudo que é possível. Então, é 4 em 24. Todos dois aqui dividem por 4, vai dar 1/6. Então, essa é a fração. Se você fizer a conta, isso vai dar uma dízima periódica, que pode aparecer, né, como eu falei para vocês, 16,7% aproximadamente. Por que 0,7? Ó, eu ando duas casas, daria 16,66666. Eu posso pôr esse 7 arredondando, né? É uma aproximação. Ou tipo 16,67 e parar para aproximar. Ou 16,6 também, viu, gente? Se você estiver fazendo uma avaliação de múltipla escolha, é bom você olhar as alternativas para ver o arredondamento aqui que eles colocaram. Isso aqui poderia aparecer em número, né? Assim, ó. Por exemplo. Ou poderia aparecer assim também, ó. Se a resposta estiver numérica, né? Aí, provavelmente, na pergunta ia estar o valor é aproximadamente, tá bom? Mas em porcentagem, 16,7% e em fração 1/6. Vamos para o item 5. A roleta ilustrada a seguir não é tendenciosa. O que ele quer dizer com não é tendenciosa? Ela não tem mais chance de sair um determinado número do que outro. São todos iguais. Ela não é tendenciosa. Fazendo o ponteiro girar nessa roleta, a probabilidade de sair um número ímpar. Então, vamos ver a roleta. Então, pode sair qualquer um desses números e tem a mesma chance. Ela não é tendenciosa, todos eles têm a mesma chance. Então, vamos analisar o seguinte. O meu espaço amostral, gente, neste caso, são todos os números. Por ser uma roleta, realmente, eu tenho que colocar assim, ó. Pode sair o número 1, o número 2, o número 1 de novo, o número 7, o número 5, o número 4, o número 3 e o número 2. Ó, comecei aqui, ó.
1, 2, 1, 7, 5, 4, 3 e 2. Então, se a gente sair contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o número de elementos desse espaço amostral são 8. Eu tenho 8 possibilidades de ocorrer aqui nessa roleta alguma coisa. Ele pediu a probabilidade de sair um número ímpar. Então, vamos ver, eu vou chamar de evento A e vamos ver quais são os números. Eu tenho a possibilidade deste 1, ou deste 1, ou do 7, ou do 5, ou do 3. Número de elementos desse evento A é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. A probabilidade, então, do A ocorrer é 5 elementos em 8 possíveis, certo? Então, 5 oitavos. Vamos, então, para o item 6, número 6. Uma caixa contém bolas de cores variadas, conforme mostra o quadro abaixo. Então, ele deu aqui, né, todas as bolinhas, vermelha, verde, azul e preta, é a quantidade de cada um que tem nessa caixa. E perguntou, ao se sortear uma bola dessa caixa, a probabilidade de sair uma bola azul é... Então, vamos só voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Ele pediu bola azul. Primeira coisa que a gente tem que fazer é somar todas essas bolinhas para saber o total de bolas que tem dentro dessa caixa, porque o total é o meu espaço amostral, é tudo que é possível acontecer. 90 bolinhas. Ele pediu a probabilidade de ser azul. Azul eu tenho 15. Então, vamos lá, ó. O número de elementos do meu espaço amostral são 90, que são todas as bolinhas. O número de elementos da bolinha azul sair são 15. Então, a probabilidade dessa bolinha azul ocorrer são 15 possibilidades em 90. E aí, a gente pode dividir 15 por 90. 1/6... 0,166 ou aproximadamente, né? 16, vou colocar assim agora para vocês verem que é possível, tá? 16,6%. Bom, vamos para o 7. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade de que ele seja primo é... Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil e eu vou fazer ela com bastante calma para vocês compreenderem. Para começar, a gente tem que saber quais são os divisores positivos de 60. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente descobrir isso, o ideal é a gente fatorar o 60. Então, a gente vai começar fatorando. Vou colocar aqui, ó. 60 e a gente vai fatorar. 60 dá para dividir por 2, que dá 30. Dá para dividir por 2, que dá 15. Dá para dividir por 3, que dá 5. Dá para dividir por 5, que dá 1. Então, a fatoração do 60, o 60 ele pode ser escrito na sua fatoração em números primos por 2 ao quadrado. Olha aqui, olha. 2 vezes 2. Vezes 3, que é esse aqui. E vezes o 5, certo? Então, 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, todos os números que são escritos na forma, olha o que eu vou escrever aqui para vocês, 2 elevado, vou pôr um x aqui, vezes 3 elevado a y, vezes 5 elevado a z, todos os números que são escritos dessa forma, desde que esse x, que é o expoente do 2, ele pode valer qualquer número que pode ser o 0, o 1 ou o 2. Por que isso? Eu vou explicar depois, mostrando na prática o que acontece quando a gente faz isso. Primeiro eu quero escrever tudo aqui para vocês tentarem entender. Ó, o y, que é o expoente do meu 3, aqui não tem um número 1, apesar de não estar escrito. Então, qualquer número menor aqui, ó, no caso a gente está trabalhando com divisores positivos, né? Ó, a gente está trabalhando só com divisores positivos. Então, poderia o y valer tanto 0 quanto 1. A mesma coisa com o 5, ó. O z, que é o expoente aqui do 5, ele pode valer 0 ou 1. Vamos tentar entender isso daqui. Pensa aqui comigo, ó. Eu coloquei aqui qualquer número escrito da forma
2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z, que tiver esse x valendo ou 0, 1 ou 2, esse y valendo ou 0 ou 1 e esse z valendo 0 ou 1, ele vai ser divisor positivo de 60. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, se eu colocar, por exemplo, o x valendo 0, então eu estou falando que aquele número é 2 elevado a 0 vezes, vamos colocar o y também valendo 0, porque pode ser, 3 elevado a 0, vou colocar o z também valendo 0, que pode ser 5 elevado a 0. O que acontece? Que um número elevado a 0, ele é sempre 1. Então, aqui ficou 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1. Ah, 1 é um divisor de 60? É, 60 divide por 1. Ele é um divisor de 60, perfeito. Então, tá. Então, se eu escrever assim, ó, 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 vezes agora o 5 eu quero fazer valendo 1, porque eu falei que o z, que é esse expoente aqui, ele pode valer 0 ou 1. Então, eu escolhi agora o 1, tá bom? Então, o que ficou aqui, ó? 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. E o 1, na verdade, né, gente, ele é um elemento neutro da multiplicação. Então, eu multiplicar por 1, eu não altero o resultado. Então, tá. Então, 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5. É 5 uma vez. Vezes 1, 5. Ah, o 5 é um divisor de 60? É um divisor de 60. Então, eu tô tentando mostrar para vocês que qualquer valor, por exemplo, vou pegar os maiores aqui, ó. O x valendo 2, o y valendo 1 e o z valendo 1 também. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, vezes 3, o y valendo 1, e vezes 5 valendo 1. Só que esses aqui são os maiores valores que podem acontecer, e a gente já viu que isso aqui, na verdade, é o 60, ó, 2 ao quadrado, 3 a 1 e 5 a 1, olha, é exatamente o 60. Ah, o 60 é um divisor de 60? É, 60 divide por 60. Então, ele é divisor. E eu poderia escolher outros, né, gente? Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, 2 elevado a 1 vezes, 2 elevado a 1, aí eu tô indo e voltando. 2 elevado a 1 vezes 3, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Ah, 30 é um divisor de 60? É. Então, essa questão é uma questão um pouquinho mais elaborada, e eu vou voltar e explicar de novo para ver se vocês não têm dúvida, ó. A gente fatora o 60 para achar os divisores positivos de um número. A gente fatora o número. Nesse caso, ele me deu o 60, eu fatorei o 60. E essa fatoração é sempre feita em fatores primos. Vocês podem ver que o 2, o 3, o 5 é fator primo. Sempre nessa fatoração a gente coloca números primos. Não necessariamente eu precisaria começar pelo 2. Eu poderia, por exemplo, começar dividindo 60 por 3, desde que seja um número primo. Aqui na fatoração eu não posso colocar, por exemplo, dividir por 10, porque 10 não é um número primo. Então, não é a fatoração correta. A fatoração de um número, ela é única em fatores primos. Então, a gente tem que colocar sempre aqui números primos, ok? Então, não importa. Eu poderia ter começado com 5, ou com 3, ou com 2, tanto faz. Bom, mas vamos lá. Eu comecei com 2, fiz a fatoração e observei que 60 é 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Então, eu observo que qualquer número escrito da forma 2 elevado a x, 3 elevado a y e 5 elevado a z, desde que o x pode ser um número até o 2, por isso 0, 1 ou 2. O y pode ser um número até o 1, ou seja, só o 0 e o 1. E o z também tem que ser um número até o 1, então por isso só 0 ou 1. E aí, qualquer combinação que eu fizer de 2 elevado a x, 3 elevado a y e 5 elevado a z, com esses expoentes valendo exatamente esses valores que eu coloquei, eu vou encontrar números que são divisores, eu vou encontrar números que são divisores positivos de 60, ok? Tá, mas a gente não terminou o exercício, isso aqui eu queria só explicar para vocês. Se vocês tiverem um pouco de dúvida, pessoal, volta o vídeo e assiste de novo. E aí, se não entender, pode entrar em contato comigo, eu tento explicar novamente, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Lembra do princípio multiplicativo? Então, agora a gente vai usar o princípio multiplicativo para resolver esse problema. O que acontece, ó,
que o valor de x, de y e de z. Então, eu tenho quantas possibilidades aqui para escolher o x, ou seja, o expoente do 2? Eu tenho 3 possibilidades. Ele pode valer 0, 1 ou 2. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o y aqui? O y ele tem 2 possibilidades de expoente. E o z, quantas tem? 2. Então, quando eu faço todas as possibilidades aqui para o x, para o y e para o z, eu estou encontrando quantos divisores positivos existem. Em vez de eu ficar fazendo todas as possibilidades aqui, eu vou contar que para o 2 existem 3 possibilidades de expoente, para o 3 existem 2 possibilidades de expoente e para o 5 existem também 2 possibilidades. Eu poderia ficar fazendo essa troca aqui, ou poderia simplesmente pegar no princípio multiplicativo, para eu não me confundir nem esquecer de nenhuma combinação, né? Nenhuma combinação não, para eu não me esquecer de nenhuma possibilidade de expoente na hora de ficar alternando esses expoentes. Então, aqui se a gente for ver, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, eu já descobri aqui, ficou meio bagunçadinho, mas dá para vocês verem. Eu descobri que eu tenho 12 divisores positivos de 60, certo? Então, aqui eu descobri 1, 2, 3, 4. O 2 sozinho é um divisor positivo. Como é que eu escrevo o 2, então? O 2 eu poderia escrever assim, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Isso vai dar 2, porque só aqui, né? Aqui vai dar 1 vezes 1. Então, assim, todas as formas que eu colocar esses expoentes valendo 0, 1 ou 2, eu encontro divisores positivos de 60, ok? E aí, no total, a gente vê que são 12. Ótimo, agora nós temos informações para fazer e resolver o nosso problema. 12 divisores positivos de 60. Então, o número do meu espaço amostral é tudo o que pode acontecer quando eu escolho um divisor positivo de 60, são 12 possibilidades. Certo? São todos os divisores de 60 positivos. Tá, ele pediu a probabilidade de eu escolher um número ao acaso desses divisores positivos de 60, mas eu escolher um número que ele seja primo. Tá, mas espera aí. Um número primo, eu falei para vocês no início, quando a gente faz a fatoração aqui dos 60, eu só coloco os números primos. Então, na fatoração dos 60, tá claro que os únicos primos que existem, que são divisores de 60, é o 2, o 3 e o 5. Ou seja, eu vou chamar de evento A aqui, o número de elementos do meu evento A são 3. Quem são? Eu vou até colocar ele aqui, o evento A ser número primo, ser primo. Desse conjunto que a gente está trabalhando. Quem que é, então, esse evento A, se eu for escrever? É só o 2, o 3 e o 5. Por isso, o número de elementos desse evento são 3 elementos. Tá, então, a probabilidade de ocorrer o A são 3 em 12. Isso dá, todos os dois dividem por 3, né? Dá 1/4, que é uma possível resposta. Também, se você dividir 1 por 4, você vai achar 0,25, exatinho. Também você pode falar que é 25%. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa questão é uma questão mais elaborada. Olha, a gente trabalhou com fatoração, trabalhamos com princípio multiplicativo, né? Então, tem vários conceitos aqui aplicados. Numa questão tão petitinha, ele consegue avaliar vários conceitos. Então, a importância da gente, né, entender tudo para poder fazer. Vamos lá. Questão de número 8. Os alunos da turma de Marta combinaram de se encontrar no parque municipal. Cada um deles utilizou apenas um meio de transporte para chegar ao parque. A tabela a seguir mostra os meios de transporte utilizados e o número de alunos que utilizou cada um deles. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho ônibus, metrô, carro e bicicleta e o número de alunos que utilizou cada um deles. Aí falou, escolhendo ao acaso um aluno da turma de Marta, qual é a probabilidade desse aluno não ter ido de carro? Pessoal, então, primeira coisa, né, vamos pensar aqui numa coisa. O total de alunos, eu somei aqui, deu 30, tá? Para ele não
ter ido de carro, o que eu vou pegar? O carro são 6, não são? Se eu pegar os 30 e tirar os 6, aqui a gente está trabalhando, isso é um evento complementar, é mais fácil fazer assim. Eu poderia também ter somado todos esses aqui e aí fazer a conta do meu evento. Mas o mais simples é eu pegar 30 menos 6. Então, se eu chamar o meu evento de A, ele ter ido de carro, então são 6. Então, o meu complementar é 30 menos 6. Desculpa, né, gente? Não é A, é o número de elementos de A e é o número de elementos do complementar. 30 menos 6 dá 24. Então, a probabilidade de eu escolher um que não seja carro, que não tenha ido de carro, são 24 em 30. Aqui a gente pode simplificar, todos os dois dá para dividir por 6, né? Dá 4 quintos. Também é facinho de dividir, né? Vai dar 0,8. Se você multiplicar por 100, você encontra a porcentagem 80%. Ok? Vamos para o item 9, o número 9. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade que a criança premiada tenha sido um ou uma, né, filha única ou filho único é. Então, vamos pensar aqui. Este é o quadro. Eu sei que são 23 no total porque ele já me contou aqui, então não preciso me preocupar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá, vamos olhar aqui quem tem um filho só, né, que é o filho único. Se a gente passar aqui, olha, a gente vai ver que aqui dá 7. O que é esse 7 aqui, ó? Aqui são as alunas, correto? Essa aqui, ó, esses números aqui são as ex-alunas, né? Vamos colocar aqui, ex-alunas. Por que as ex-alunas? Porque se você até sair somando, ó, quantas alunas não tiveram nenhum filho? 8 alunas, ex-alunas, né? Quantas tiveram um filho? 7. 2 filhos, 6. Então, vamos contar aqui, ó, 8 mais 7, 15, com mais 6, 21. E quem teve 3, mais 2, 23. Ou seja, a gente vê que aqui é o total de ex-alunas. Então, tá, quem que é o meu número de evento, o número de elementos do evento que eu quero que ocorra? Vou chamar de evento A. Eu quero que ocorra uma criança que seja filha única, certo? Então, está aqui. E a gente viu que são 7 alunas, obviamente são 7 crianças. Por quê? Porque se cada uma tem um único filho, então tá tudo certo, né? Agora, aqui a probabilidade de eu sortear uma criança que seja filha única tem que ser dentre todas as crianças, né? Então, o que acontece? Para ver o número de elementos do espaço amostral, a gente vai ter que fazer uma continha aqui, olha. Vamos pegar 3 filhos. Quantas alunas tiveram 3 filhos? 2. Então, eu tenho 2 alunas vezes 3 filhos. Por que eu estou fazendo 2 vezes 3? Porque eu tenho que contar o total de crianças que estão participando desse sorteio. E se eu tenho 2 alunas que tiveram 3 filhos, então, na verdade, aí já são 6 crianças, né? Mas, quantas crianças que a gente tem aqui, ó? 2 filhos. 2 filhos foram quantas alunas? 6 alunas. Então, eu vou ter 6 alunas vezes 2 crianças. Ou seja, já deu mais 12 crianças aí. Mais 7 alunas que tiveram um filho, então 7 vezes 1, se vocês quiserem até colocar, não há necessidade, né? Podia ter colocado só 7, mas eu vou colocar aqui. E mais nenhuma criança, né? Porque essas crianças aqui, eu poderia pensar assim, aqui não tem criança para essas 8 alunas aqui não estão participando, né, desse sorteio. Então, acaba aqui. Então, aqui isso aqui vai ser igual, a gente vai somar aqui, ó, 6 mais 12 mais 7. Então, vamos lá. 6 mais 12, 18, mais 7, 25. Então, esse é o meu espaço amostral, 25 crianças. A probabilidade de eu escolher uma criança que seja filha única são 7 crianças em 25 no total. E essa daqui é a probabilidade que a gente está procurando,
ok? Aí qualquer coisa também vocês poderiam dividir. Essa eu não dividi não, tá? Então vamos para 10. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são representadas por gráfico. Então, vamos analisar o gráfico que veio aqui. Pessoal, aqui, olha, se você observar, está em graus Fahrenheit. E aqui está em graus Celsius. Então, nós vamos olhar aqui, porque ele falou inferior a 31 graus Celsius. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Analisar a pergunta aqui. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é. Então, vamos pensar aqui. Ele mora no centro da cidade, certo? Então, ele está falando, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar. Então, eu já sei que o centro, ele não vai escolher, né? Escolhendo uma das outras regiões. Então, vamos analisar aqui. Dentre as outras, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. O número de elementos desse espaço amostral, das possibilidades de escolha que ele tem, são 4 regiões. Mas para ele escolher a região que seja adequada à recomendação médica, que tenha temperaturas inferiores a 31 graus Celsius, o que a gente tem que ver? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, essa região aqui, olha, se a gente olhar lá, a temperatura está abaixo de 31, certo? Então, a rural é válida, vou circular ela aqui. Vamos analisar essa daqui, olha, ela está acima dessa linha aqui. Se eu for olhar essa linha é 31, ela está acima, então a comercial não vai dar certo, porque ela não é inferior, ela está acima de 31. O centro não é uma possibilidade de escolha. Vamos analisar a residencial urbana. Ela está aqui, olha a linha onde que ela está logo acima, a 30, mas olha a 31, ela está abaixo, então a residencial urbana é válida. Residencial suburbano está abaixo também, ó, abaixo de 31, então também é válida. Então, eu tenho 1, 2, essa aqui a gente não está contando, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, o número de elementos desse evento que é possível são 3. A probabilidade disso ocorrer são 3 em 4. Essa é facinha, vamos calcular. 0,75. Então, 3/4 é uma resposta. Em número, 0,75. E em porcentagem, basta multiplicar por 100 e aí 75%. Número 11. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Bom, gente, essa é bem simplesinhas, né? Números de 1 a 20, quantos elementos eu tenho de 1 a 20? 20. É o que eu quero que ocorra. Qual que é o meu espaço amostral? De 1 a 100. 100. A probabilidade disso ocorrer são 20 num total de 100. Posso cortar aqui, ficou 2 e 10. Todos os dois dividem por 2. 1/5. Como fração, essa também a gente vai dividir, 0,2. Ou você poderia dar a resposta em porcentagem, 20%. Ok? Bom, vamos para a nossa questão de número 12. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultados da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos, então vamos prestar atenção aqui, gente, pelo menos 1 mega neste domicílio. Então, vamos analisar o gráfico.
Quando ele fala pelo menos 1, então pode ser 1 ou mais, certo? Então, até 256K, esse está fora. Olhando, só antes da gente continuar, tá vendo aqui, olha, ele deu esse gráfico, ele deu o gráfico em porcentagem de domicílio segundo a velocidade de conexão. Então, isso aqui tudo, gente, são porcentagens, né? Esses números aqui são percentuais. Então, esse não interessa pra gente. Entre 256 e 1, então está entre, nem o 256 faz parte nenhum, porque o 256 está aqui, quando ele coloca até 256, e entre 256 e 1 também não faz parte. Então, este não entra para a nossa estatística. Vamos olhar, de 1 a 2, ok. Entre 2 e 4, perfeito, porque pelo menos 1 pode ser mais. Entre 4 e 8 também está valendo, acima de 8 está ótimo. E aqui, ó, aqui nesse último, não sabe ou não responde. Esse, ou não respondeu no caso, esse daqui não vai servir pra gente, porque a gente não sabe se ele tem acima de 1 ou não, ok? Ou pelo menos 1. Então, o que interessa pra gente é 15 mais 5, 20, 21, 22. Ou seja, se esse gráfico já está em porcentagem, então nós temos que 22% tem internet de pelo menos 1 mega. Em decimal, no caso em fração primeiro, em fração 22 sobre 100, e poderia também estar na sua forma reduzida, que a gente pode simplificar por 2, então poderia ter aparecido assim, olha, 11,50 seria uma possível resposta. E também, no caso 22 por 100 é 0,22, né? Poderia estar assim, tá? É comum também, ou a porcentagem, ok? Bom, gente, era isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bom? Um abraço.